Vamos lá, muito boa tarde, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, sim! Uma sequência tripla de 3 corridas da Fórmula 1 e o Pit Stop está aqui também no seu terceiro programa para falar tudo sobre o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 que aconteceu ontem, que teve mudanças de regras e muita polêmica em cima disso. Será que vai continuar essas regras para o ano que vem? Bom, tudo isso e muito mais daqui a pouco. Daqui a pouco vamos esmiuçar tudo sobre a Fórmula 1, mas quem está comigo aqui, como sempre no Pit Stop, é o Gui. Gui, um grande abraço, uma excelente tarde para quem está no Brasil, meu querido. Seja muito bem-vindo. Fala, Carluxo, a galera que curte Fórmula 1 com a gente aí, sejam muito bem-vindos a mais um Pit Stop. Cara, eu vou na onda do Verstappen. Grande Prêmio de Mônaco aí, tava quase uma cara de Mario Kart, né? Só faltou ali você poder soltar as bananinhas na pista pra galera escorregar, coisa do tipo, né? Porque, cara, aqui como tá bizarra, né? Como tá bizarra essas corridas assim que você não tem mais emoção. Geralmente, quando você forma o grid de largada, é basicamente aquilo que a gente vai ter também na linha de chegada. Aí, claro, a FIA fica desesperada, começa a criar regras novas ali para ter um pouco mais de emoção, mas não foge muito. A linha de chegada não foge muito, praticamente não muda do que é o grid de largada, porque Mônaco, apesar de ser talvez aí o circuito mais charmoso da Fórmula 1, né? Talvez um dos mais tradicionais, se não for o mais tradicional, coisa do tipo. Cara, é um circuito de rua, não tem como você fazer ultrapassagem, né? Infelizmente não existe mais o Ayrton Senna na Fórmula 1, que era o único macho ali que fazia ultrapassagem, sabia defender a posição como poucos. O Schumacher também tinha peito para fazer isso, mas com exceção desses dois aí, principalmente do Ayrton, ninguém tem culhão para fazer isso em Mônaco e acaba caindo numa corrida chata, aquela mesmice, aí a FIA vem com regras absurdas para tentar colocar emoção. Então eu vou na onda do Verstappen. Tá virando Mario Kart. Todos os pilotos deram várias. A gente vai colocar tudo aqui para você daqui a pouco, mas vários pilotos que colocaram a oportunidade de falar no microfone criticaram sempre com muita ironia aí, dando aquela enxadada na FIA, porque realmente não deu certo. Foi um pouquinho diferente? Foi, mas nada do que era o esperado de disputa, nada disso. Foi uma corrida de equipes. Essa é a grande realidade. E depois a gente vai falar também por quê, porque muitas vezes a gente assistia a Fórmula 1 até os anos 80, 90, início dos anos 2000, você via a ultrapassagem ainda ali na chegada, na saída do túnel, na chicane. Porém, por que isso não acontece mais? Muito disso porque os carros cresceram muito de tamanho, eles cresceram desde então, o espaço diminuiu ainda mais e tem tantas outras coisas aí que a gente vai colocar para vocês, tá bom, galera? Mas antes disso, sabe quem tá com a gente aqui na Fórmula 1? Sabe quem tá com a gente no Hora Tricolor? Você que acompanha, por favor, pedimos a todos vocês, compartilhem em suas redes sociais, @hora_tricolor, sim, no Threads, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E lá no TikTok também estamos lá no @hora.tricolor. Muito bacana, compartilha a todos aí, coloca a hashtag Fórmula 1 na Band. Muito em breve a gente quer abranger um grande público para colocar a nossa hashtag Fórmula 1 no Hora Tricolor, Fórmula 1 no Pit Stop, muito em breve também. E quem está com a gente nunca nos abandona, e também para dar aquele toque especial, aquele tempero com a gente, é ela sim, a Bela Minas! Sabe aquela feijoada deliciosa que está no ponto perfeito? Agora, com a polpa de pimenta Trinidad Scorpion, ela fica ainda mais irresistível. Uma gotinha e pronto.
O sabor intenso e picante da Trinidad Scorpion vai transformar qualquer feijoada em uma explosão de sabor. Experimente já e dê aquele toque especial ao seu prato favorito. Trinidad Scorpion by Bela Minas, a pimenta que faltava no seu dia a dia, Gui. Vamos falar tudo sobre o Grande Prêmio de Mônaco, sobre o charme do Principado de Mônaco. É com você, meu querido. Vamos lá, primeiro eu vou soltar a vinhetinha aqui do pit stop e vamos falar tudo o que aconteceu nesse Grande Prêmio de Mônaco, entre parênteses, o Grande Prêmio Mario Kart. Bom, vamos lá, voltando agora em definitivo para falar de tudo o que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco. Um grande prêmio que não teve, assim, emoção com relação a ultrapassagens, né? A gente teve, é claro, nos treinos livres aí, até na classificação, aquela dificuldade que principalmente os pilotos mais jovens têm para guiar num circuito de rua. Então aconteceram muitas batidas, né? Algumas batidas leves, outras que danificaram o carro aí e tal, a ponto de comprometer a classificação, coisa do tipo. A gente teve regra nova, 2 paradas obrigatórias. A gente teve piloto aí, por exemplo, o Hamilton, ele fez um bom tempo e depois foi punido com a perda de 3 posições. Acabou caindo de 4º para 7º. Então, assim, teve emoção, mas não na questão de ultrapassagens, coisa do tipo, né? Teve outras situações que não deveriam acontecer, mas é um caminho que a Fórmula 1 tá tomando, né, Carlão? Exatamente, Gui. Um caminho que a Fórmula 1 está tomando, o que é um sério risco, porque assim, o que se prioriza hoje em dia é o dinheiro. Ah, sempre se priorizou? Sim, com certeza, mas hoje em dia cada vez mais. E aí a Fórmula 1 fecha acordos com vários tipos de circuito. Só que os circuitos modernos, por incrível que pareça, é o que o Gui fala tanto do estádio raiz. A maioria deles consegue nos seus traçados trazerem emoção. E Mônaco, não. Mônaco é uma coisa que ainda você via uma ultrapassagem ou outra com os carros menores, com outras regras. Hoje em dia, com a igualdade dos carros, qualquer carro consegue muito bem controlar a corrida aí, segurando e não deixando ninguém passar, só se o piloto errar muito, muito feio. O que colocou pra gente aqui o circuito de Mônaco, vocês podem observar. Gente, o circuito de Mônaco, ele já teve aí uma corrida de até 100 voltas, tá? Ontem foi dito isso na transmissão, uma corrida que já durou 3 horas e meia. Simplesmente 3 horas e meia. Para vocês verem quanto esse circuito é valorizado. Para vocês verem como isso dificilmente a FIA tirará da temporada aí da Fórmula 1. Isso dificilmente acontecerá. Mas é preciso, sim, novas mudanças. A gente vai falar dos treinos livres aqui daqui a pouco. Porém, no Twitter, principalmente, tinha muita gente comentando e dando sugestões. Muita gente falando para tirar a chicane ali após o túnel, para deixar uma reta em sequência. E que se as pessoas até brincando, qualquer coisa, freia, se não der para frear, para lá no mar. Mas tem que ter emoção, porque realmente está muito difícil, né, Gui? Exatamente, tá muito difícil. Eu acho que foi. Eu não lembro onde eu vi uma frase, achei interessante, né? O cara falando assim: no final da Shinken você abre lá, quem cair no mar perde. Então, assim, é uma coisa bizarra, né, cara? E olha só, essa foto, Carlão, olha a diferença que você tem em relação ao tamanho dos carros. Essa foto histórica aí é da McLaren de nada mais, nada menos que o Ayrton Senna. Isso daí no final da década de 80, nessa curva, que é a curva icônica de Mônaco, agora me fugiu o nome dela. Mas, cara, você olha a diferença do tamanho dos carros. Olha a diferença do tamanho dos carros do final dos anos 80 pro tamanho dos carros hoje em dia. Eu acho que foi o Verstappen que falou também que hoje em dia um Fórmula 1 só consegue ultrapassar em Mônaco um Fórmula 2, um carro da F2.
Isso. Né? O carro da F2 é menor que o carro de Fórmula 1, obviamente. Então, assim, essa questão do aumento do tamanho dos carros está comprometendo também a questão das ultrapassagens, que tem se tornado algo raro na Fórmula 1. Inclusive, o Gui deixando essa foto aí, vou pedir para ele. Ô, Gui, você consegue voltar um pouquinho a foto, por favor? Aí, ó, além do tamanho do carro, você pode ver que só nessa curva lenta aí caberiam no mínimo 3 carros do Ayrton aí paralelos, e você consegue ainda sobrar o espaço. É só a gente olhar aí. Fora isso, nós tínhamos na época o câmbio manual. Então, assim, isso determina muito uma perda de tempo entre uma troca de marcha, um vacilo de um piloto ou outro, e aí facilitava muito as ultrapassagens. Hoje em dia é praticamente o carro de Fórmula 1 um videogame. Então dificilmente existe esse tipo de erro, esse tipo de vacilo. E aí, com os carros ainda gigantescos, aí beirando os seus 5 metros, cada um, fica muito complicado mesmo. E muito bacana aí, o Gui mantém essa foto aí, porque a única ultrapassagem que nós vimos meio que diferente aí foi nessa região do Bortoleto, ontem em cima do Kimi Antonelli. Que depois o Kimi, lá para baixo, antes da entrada do túnel, jogou o carro para cima e aí o Bortoleto ficou sem espaço, deveria prever isso, né, o Bortoleto? Ele sabe como que é a pista, já sabe o desenho da pista, já correu Fórmula 2, porém acabou batendo, não foi tão grave, conseguiu dar ré, e aí já perdeu mais de 20 segundos logo no início da prova. Mas o Gui vai colocar para a gente agora que a gente vai falar sobre os treinos que antecederam aí o Grande Prêmio de Mônaco, né, Gui? É com você, meu querido. Vou colocar aqui um resumo, né, dos 3 melhores em cada TL, né? Teve o TL1 ali, o TL2 e o TL3. Olha só, quem que liderou aí os 3 TLs? Charles Leclerc. O Leclerc que é natural de Mônaco. Então ele conhece como poucos as ruas ali do Principado de Mônaco, né? E ele sempre vai muito bem lá em Mônaco. Ele corre bem, lógico, conhece, né? Tem o conhecimento. Ele consegue extrair bastante do carro da Ferrari. Olha, mas olha que coisa maluca, né, Carlão? O Leclerc ele liderou os 3 TLs e acaba não fazendo a pole position. Ele perde a pole position para o Lando Norris, mas assim, não foi qualquer pole position. O Lando conseguiu fazer aí a volta mais rápida da história do circuito de Mônaco. Mas fala antes aí, Carlão, do que você observou dos 3 TLs aí e o Leclerc voando baixo nos treinos livres. Exatamente, eu vou passar já a bola para o Gui, porque ele já levantou a bola falando sobre a volta mais rápida aí da história da Fórmula 1, em termos de treino, e nós temos essa novidade para vocês. Só que interessante pautar, além dessa liderança, desse fator dominador do Leclerc lá em Mônaco, vocês podem verificar, essa arte está maravilhosa e muito explicativa. Variou assim, mas sempre acompanhando com ele ou Verstappen ou os pilotos da McLaren. Ali no TL2 tivemos o Hamilton também. Sim, Lewis Hamilton não foi mal nos treinos. Até então, ele não foi mal nos treinos. Lewis Hamilton, que a gente vai falar a parte também, foi mal na prova. Por quê? Apesar de chegar em quinto ali, foi o único que destoou, chegando a mais de 50 segundos aí em relação aos primeiros colocados, tá? Do Hamilton para trás é uma volta, 2 voltas, e até em questão do Kimi Antonelli, 3 voltas atrás do líder, por causa desse bacanal que foi a estratégia de corrida no Grande Prêmio de Mônaco. Mas antes disso, gostaria de falar bastante, é verdade, gostaria de falar bastante como o Leclerc perdeu essa pole position. Muita gente sempre fala aqui, o Grande Prêmio de Mônaco nos últimos anos se decide no sábado, e tem sido assim geralmente. Só que Leclerc, que fez no finalzinho do Qualify, a sua melhor volta, a melhor volta ali do Qualify, já estava ele, equipe, todo mundo comemorando. Inclusive, houve uma falha na transmissão da Band.
dantesca. O Sérgio Maurício, que para mim narra muito bem, mas o Sérgio Maurício já comemorando, cravando. Parece que todo mundo, equipe Ferrari, equipe Band, parece que todo mundo deixa de olhar para o monitor. Vamos prestar atenção. Quem acompanha a Fórmula 1 gosta disso. Foi uma cagada homérica, né, cara? Homérica, todo mundo. Eu acompanho Fórmula 1, eu falei, não acabou. Deixa acabar. E não é a primeira vez que ele fala, fulano é o pole position, e não é. Mas aí foi o pior. Por quê? Porque todo mundo falou antes de terminar o Qualify, que as equipes, quando foi faltando uns 5 minutos, mais ou menos, foi o Felipe Jafone, porque o Max Wilson não estava na transmissão. O Felipe Jafone falou assim, os pilotos só terão mais uma volta. Vai dar tempo de cruzar, mas não conseguem fazer mais uma volta rápida. Não só a equipe da Band acreditou nisso, como a Ferrari também, que comemorou absurdamente e não tinha ninguém olhando no monitor. Cara, as duas McLarens terminaram a volta, passaram no tempo antes do final do treino e fizeram mais uma volta rápida. E ninguém prestou atenção. Assim que o Leclerc terminou, passou Piastri, passou Norris, e já era. E o Norris deixou aquele gostinho amargo aí na boca da Ferrari, fazendo essa volta maravilhosa que vocês estão vendo aí na tela. E realmente foi um vacilo de todo mundo, né, Gui? É a volta mais rápida da história do circuito de Mônaco aí, do Lando Norris. 1.9.954. 1.9.954. O cara realmente aí entrou para a história, né? Até o momento, talvez, é claro, com o avanço da tecnologia aí, a gente deve ter nos próximos anos, talvez, a quebra desse recorde, mas por hora, o Lando Norris cravou seu nome na história de Mônaco com a volta mais rápida do circuito, Carlão. Muito bacana, hein? Muito Show legal. Show de bola, né? Legal. Você imagina a emoção do cara, né, cara? Eu descobri que além de ter feito a pole position, ele tem agora o seu nome marcado na história como a volta mais rápida do circuito. Deve ser do caralho, não, cara? Muito legal. E assim, para quem joga videogame ou ama a Fórmula 1 como a gente, sabe que bacana. E o Q3 é muito propício a isso. Por quê? De 10 para 15 no Q2 e para 10 pilotos apenas no Q3. A McLaren foi muito esperta, porque Mônaco não desgasta tantos os pneus. Então a McLaren apostou em 2 voltas rápidas, faltando aí 5 minutos mais ou menos. Até um pouco menos, eu acho. Então eles tentaram essa segunda volta, nesse finalzinho do Q3, e como todo mundo já tinha feito, vocês viram aí nas imagens, o Norris pegou pista livre, totalmente livre, concentração total, inclusive emocional, que geralmente o Norris não tem, e ele conseguiu fazer essa volta maravilhosa. E vejam vocês agora, a gente vai falar sobre a corrida, o Gui vai fazer a chamada pra gente, o quanto isso foi importante, Gui, para sua conquista aí nesse grande prêmio. É com você, Gui. Como você bem frisou, o forte do Norris não é o mental, né? Ele é um piloto que se deixa abalar facilmente, mas dessa vez ele surpreendeu. Surpreendeu cravando a pole position aí na última, chamar de última volta do treino, coisa do tipo, né? Quando muitos já comemoravam, inclusive não só a televisão, como a própria Ferrari comemorava a pole do Leclerc, o Norris foi lá e fez história. Fez história. E como se trata de um circuito de rua, um circuito extremamente apertado, principalmente pelo tamanho atual dos carros da Fórmula 1, basicamente, quem larga na frente dificilmente vai perder a corrida, a não ser que acabe batendo ou ter algum problema mecânico, mas hoje em dia é raro ter um carro com problema mecânico, né, Carlão? Então, é sempre aquela coisa. Quem larga na frente, num circuito como o de Mônaco, a tendência é de vitória. E o grid de largada ficou assim: o Norris em primeiro, Leclerc em segundo, Piastri em terceiro, né? Os 3 primeiros. O Verstappen em quarto, o Hadjar, surpreendente, em quinto, o Alonso em sexto, o Hamilton. Na verdade, o Hamilton ele fez o 4º tempo, mas ele foi punido e aí acabou caindo 3 posições. O Hamilton largando em sétimo.
o Sebastian Ocon em oitavo, o Liam Lawson em nono, o Alex Albon, o Albon dos gatos, né, Carlão? Em Ele décimo. mesmo. As duas Williams, né? Seguidinhas ali, com o Albon em décimo e o Sainz em 11º. O Tsunoda, impressionante. O segundo carro da Red Bull é um negócio que não vai, né? Pode trocar o piloto que for, não vai. O Tsunoda largando em 12º. O Hülkenberg, companheiro do Bortoleto, em 13º. E aí eu acho que foi a grande surpresa. As duas Mercedes simplesmente não andaram em Mônaco. Olha isso aí, Carlão. 14º Russell e 15º Antonelli. Surpresa negativa aí as Mercedes em Mônaco. 16º o brasileiro Bortoleto. 17º o Gasly. 18º o argentino Colapinto. Último o Stroll e o último colocado, 20º, o Birman. E veja o detalhe aí que você tem também o tipo de pneu que os pilotos largaram, que eles iniciaram a corrida. Manda aí, Carlão. É isso mesmo. Aliás, houve uma variação enorme. Por quê? Porque as equipes já previam o jogo de equipe que eles fariam aí, ó, médio, nas 3 primeiras colocações, pneu duro do Verstappen, por exemplo. E, aliás, isso muito de acordo com o que eles gastaram já nos treinos livres também. E aí vai o Alonso e o Hamilton com o pneu duro, o Ocon com o médio, o Lawson ali sozinho ele com o macio. Olha como é diferente lá para baixo ali da Red Bull. O Tsunoda, ao contrário do Verstappen, foi com o pneu macio. Muita gente diz aí no que o Gui falou que não é possível que o carro do Verstappen não seja envenenado em relação ao outro carro da equipe, porque nenhum piloto parceiro do Verstappen consegue ter um desempenho pelo menos parecido. E o Tsunoda vinha bem aí antes de ir para a Red Bull. E assim vai essa variação que vocês estão vendo na tela de pneus. Por que isso tudo? Coisa que se você não vê geralmente nas largadas aí dos outros grandes prêmios. Porque as equipes já sabiam o que elas iriam fazer. Que muito além de pneus, seria segurar enquanto o seu companheiro consegue avançar, fazer a troca sem perder posição e depois o piloto parceiro fazia a mesma coisa, dando esse agrado aí ao contrário aí. E realmente nós vimos, por exemplo, falando da corrida agora, logo no início, o Bortoleto lá atrás, mesmo após a batida, ele rodando mais rápido do que os líderes, porque os líderes já estavam segurando ali e para não gastar pneu e justamente por causa das estratégias que estavam acontecendo até nos setores intermediários. Enquanto isso, o Bortoleto lá atrás virando a 1,15 e os líderes virando no começo a 1,19. Todo mundo sabe que o Bortoleto não tem carro para isso, para virar 4 segundos a mais que os líderes. Isso já foi criando uma estranheza para quem acompanhou a corrida. Como você viu essa corrida logo no começo, Gui, desde sua largada, meu querido? Eu achei, assim, muitos carros segurando também, né? Tentando defender para manter a posição, coisa do tipo. É uma corrida que passa longe de ter aquela emoção de poder rolar uma ultrapassagem ou coisa do tipo. Com essa nova regra das 2 paradas obrigatórias, aí entra aquela situação assim: se na parada, no pit stop, né, você tiver um erro de estratégia ali, ou mesmo retardar uma troca de pneu, coisa do tipo, aí você perde posição. Então isso obriga que as equipes elas tenham uma boa estratégia, primeiramente, e segundo também que trabalhem rápido e sem erro, obviamente, para não comprometer o resultado. Mas assim, em termos de troca de posição, não teve emoção, cara. Não teve emoção. Não Você mesmo. tem algumas brigas pontuais ali, né? Mais ali da metade do grid para trás, porque na frente a galera não arrisca muito. O cara que tá pontuando, por exemplo, vamos pegar o caso do Piastri. O Piastri, para ele, o que era interessante? Já que ele não conseguiu a pole position,
O que seria interessante para ele? Estar ali no pódio, terminar entre os 3 primeiros, porque ele sabe que ele vai pontuar. Então ele não vai arriscar bater o carro ali, sair da corrida e zerar em termos de pontos. Então para ele, basta terminar, basta estar entre os 3 primeiros, é o suficiente para ele. Ele vai fazer pontos, ele vai se manter na briga pelo título e beleza. Né? Então assim, o próprio Verstappen, você vê ele, mesmo sendo arrojado isso aqui, ele não vai arriscar. Ele tá fazendo ele tá fazendo um pontinho ali e tal aqui, ou seja, continua se mantendo na briga pelo título, mas ele vai deixar para arriscar onde? Em circuitos mais largos, os circuitos mais modernos da Fórmula 1 que permitem ultrapassagem. Então, Mônaco cai muito nessa situação assim, se não for modernizado, aquilo que a gente fala do Morumbi, né, Carlão? Aquilo que a gente fala do Morumbi. É algo histórico, cara, assim, cada canto ali cheira história, mas você precisa se adequar aos novos tempos. Mônaco é a mesma situação. Mônaco é um circuito, com certeza, o mais charmoso da Fórmula 1, só que principalmente pelo tamanho dos carros da Fórmula 1, não comporta. Não comporta mais, precisa ser modernizado. Do contrário, muito provavelmente as equipes vão fazer aquela pressão nos bastidores para que não ocorra mais corrida lá. Acho difícil porque corre muito dinheiro ali nos bastidores em termos de mídia, de marketing, as estrelas vão lá acompanhar. Você vê antes da largada aquele mar de gente ali na pista, né? E famosos e tudo mais. Mas a tendência é que as equipes, com o passar do tempo, se não ocorrer uma modernização em Mônaco, as equipes vão brigar para que seja transferido ou cancelado, melhor dizendo, o Grande Prêmio lá. Porque não tem emoção. Para quem gosta da Fórmula 1, que é a velocidade, a ultrapassagem, os pilotos buscando ali o melhor durante a corrida, Mônaco não é uma corrida que você vê isso. Justamente, isso tem sido a cada ano pior. Ano passado, então, foi um trilho, uma procissão aí, para quem assistiu a vitória do Leclerc no ano passado. Eu vou falar um pouquinho sobre a corrida, mas no final eu quero pontuar algumas coisas sobre mudanças de Mônaco e o porquê que o Gui falou aí da dificuldade de tirar Mônaco do circuito aí da temporada da Fórmula 1. Daqui a pouquinho. Sobre a corrida em si, realmente, assim, todo mundo apreensivo, porque tivemos uma batida, de certa maneira, midiática, né? Cinematográfica, uma batida na Fórmula 2, na largada da Fórmula 2. Então, estava todo mundo ali na Fórmula 1 meio que preocupado ali para que não acontecesse a mesma coisa na primeira curva, que é a Sandevaux. Aí, após isso, os pilotos conseguiram se segurar aí, inclusive teve freada do Leclerc e tudo mais, mas conseguiu ali conter o ímpeto do Verstappen e eles passaram limpo na primeira curva da Sandevaux. Depois, para a subida, após a curva da Sandevaux, tem ali a curva acima da Rivage. E nessa subida, o primeiro ponto positivo e muito bacana de Mônaco. Agora as novas câmeras aéreas conseguem dar uma nova imagem, um novo contexto para quem assiste o Grande Prêmio de Mônaco. Eu consegui ver uma prova, ao invés daquelas câmeras fechadas, assim, a gente tem... É que nem futebol, gente. Se mudar a câmera, se colocar a câmera na altura do campo, é um outro jogo que você assiste, tá? É a mesma coisa. Então, assim, a câmera do chão já é bacana, que você vê a velocidade real do carro. E as câmeras aéreas em Mônaco, que é muito fechado por causa de muitos prédios, você tinha uma noção total. Por exemplo, a subida para a Rivage, você consegue ver que paralelo corre a volta na saída do túnel, antes das piscinas, ali da Chicane. Então é muito bacana, que parece que você está assistindo um autorama mesmo. Você consegue ver a ida e a volta dos carros. Eu achei isso muito bacana, muito positivo mesmo. Em circuito mais aberto, assim, eles estão fazendo o drone até acompanhar a volta inteira, tal. Mas em questão de Mônaco, realmente deu uma outra cara para quem estava assistindo. Em cima disso, tivemos o que eu falei há pouco, uma das poucas ultrapassagens, que foi do Bortoleto ali, nessa curva tão fechada que o Gui mostrou aí com o carro do Senna, passando para cima, por fora ali do Antonelli, e o Antonelli, para não perder aí, jogou o carro antes da entrada do túnel ali,
no ímpeto de recuperar, e conseguiu recuperar sua posição. Mais uma vez, uma opinião particular minha, não do pit stop, não do Gui, que eu não sei, mais uma vez, mais uma infeliz entrevista, uma infeliz declaração do Bortoleto. O Bortoleto nunca erra. O Bortoleto é o melhor piloto de todos os tempos para quem ouve a entrevista dele. O Bortoleto falou o seguinte, abre aspas, está na internet, não tem como inverter. Ele falou que o Antonelli, ele conseguiu fazer ultrapassagem, que foi ótima, foi nota 10. Mas ele falou que o Antonelli, com sua vaidade, não quis deixar por menos. Ah, que mané vaidade? Ele não tem o direito de ultrapassar você também, Bortoleto? Por que você não fala que você esqueceu que não podia abrir tanto para não bater? Segura o carro. Se ele conseguiu te passar de volta, deixa todo mundo passar e vai atrás. Ou pelo menos assume o seu erro. Não, o erro foi da vaidade do Antonelli. Ô Gui, realmente, cada vez que falam que o Bortoleto vai falar, e infelizmente a TV brasileira entrevista bastante ele, é um menino do bem, tá? Não tem nada a ver. Mas a TV brasileira entrevista muito ele. Eu tenho vontade de não ouvir. E olha que a TV Bandeirantes nem precisa disso, porque nós temos na Mariana Becker uma pessoa que fala diversos idiomas, que consegue entrevistar diversos não, ela consegue entrevistar todo mundo. Ela tentou até antes, ontem, não sei se foi ontem da largada ou se foi na qualificação, ela tentou entrevistar o Zidane, falou lá em francês com ele olhou para trás assustado, tipo, opa, ela me conhece. Mas ele foi andando, ela não conseguiu alcançar. Aí ela falou, tentei. Ela é sensacional, essa garota. Então, assim, o Bortoleto é só comigo, ô Gui? Ou ele ou realmente enche o saco ele não assumir nunca que tá errado? Não, existe uma boa vontade em excesso da mídia, da imprensa brasileira que cobre a Fórmula 1 com o Bortoleto, né? É aquela coisa, Carlão. O Brasil ficou muitos anos sem um piloto brasileiro lá. Então, naturalmente, quando começou. Antes até do Bortoleto vir a ser oficializado como piloto da Sauber e tal, já existia, né, vamos dizer assim, uma certa. Uma euforia, eu acho que, na minha opinião, também desmedida com relação ao Bortoleto. Eu não vejo absolutamente nada de que você fala, olha, ele numa Mercedes, numa Ferrari, de repente como um segundo piloto da Red Bull, ele que vive coladinho ali, trocando ideia, conversando com o Verstappen, coisa do tipo, né? Nada que você fale, ó, ele nesses carros pode conseguir grandes resultados, coisa do tipo. Eu não enxergo nele esse grande piloto que talvez por uma carência da imprensa brasileira, da mídia brasileira, essa galera coloca. É claro que é importante para o Brasil ter um representante lá na Fórmula 1, que a Fórmula 1 é o topo do automobilismo mundial. Então, assim, é importante ter uma bandeira do Brasil ali. Mas, assim, analisando tecnicamente o Bortoleto, com relação aos rookies, né, aos jovens ali, os novatos que estão começando na Fórmula 1, claro, também considerando que a Sauber não vai possibilitar grandes coisas para ele, mas ele não demonstra ter o algo a mais, Carlão. Sinceramente, você vê que na grande maioria das vezes o Hülkenberg tá andando na frente dele, que é um piloto veterano. Então eu acho que o Bortoleto é muito mais empolgação da mídia brasileira do que coisa do tipo. Não, tomara que seja errado, tomara que ele se torne um grande piloto, mas dificilmente eu acho que isso vai acontecer. Ele não demonstra ter esse algo a mais, como, por exemplo, o Kimi Antonelli. Tudo bem, a gente tá falando de um piloto que anda de Mercedes e o outro que anda de Sauber, mas mesmo assim, eu vejo muito mais aquela questão de ser um piloto arrojado da parte do Kimi Antonelli, que é bem mais novo que o Bortoleto, do que propriamente do Bortoleto em si. Acho que o Bortoleto não vai vingar na Fórmula 1, não. E eu vou te ajudar nessa. Tomara que esse vídeo envelheça mal, né? E aí façam esse recorte comigo falando, olha, o cara não vai vingar na Fórmula 1. Tomara.
significa que a gente vai ter um grande piloto. Mas até o momento ele não demonstra absolutamente nada. Com certeza. Nós vimos aí grandes pilotos brasileiros e iniciarem em equipes menores, viu, Bortoleto? Você não é o primeiro, não. Você não é o primeiro, não. Inclusive, Ayrton Senna, com a sua. Eu acho que era Lotus, eu não sei, era o preto. Nesse circuito aí, com chuva e tudo mais, Ayrton Senna destruiu nesse circuito aí. Numa época que Fórmula 1 era braço, não era videogame, não, viu? Era braço. E esse tipo de reclamação passa a imagem dele de um bebê chorão, entendeu? O cara tá na Fórmula 1, ele quer o quê? Que os caras encostem o carro pra ele passar, ou quando ultrapassem ele peçam desculpas ou coisa do tipo, sabe? Ele já começa a entrar naquela linha do Norris, do Leclerc, né? São aqueles pilotos que não têm um mental forte, que se deixam afetar por qualquer coisa. Enfim, lamentável. Lamentável. E vou dizer mais, o Gui citou aqui o Antonelli, que está na Mercedes, mas eu posso citar aqui um piloto que é da época do Bortoleto e está num carro mediano, que é o Isaac Hadjar. Vocês estão acompanhando o campeonato e as corridas que está fazendo o Isaac Hadjar? Que tem a sua nacionalidade aí contestada, não sabe se é argelino, se é francês, enfim, ele até leva a bandeira da França, parece. O pai do Isaac Hadjar, inclusive, ele é formado em física quântica. Às vezes ele leva no capacete aqui as fórmulas de física, tudo. Nesse grande prêmio de ontem, ele levou metade do capacete, uma homenagem ao Ayrton Senna, o Hadjar, muito bacana. E vamos, até pegando carona no Hadjar, falar da corrida. Pode falar, Gui, por favor, por favor. O Ayrton que continua como rei de Mônaco, né? O Ayrton Senna, mesmo depois de tantos anos aí, né, infelizmente veio a falecer, o cara continua como rei de Mônaco, para vocês verem o tamanho do Ayrton Senna na Fórmula 1. Exatamente. E assim, a questão da corrida de ontem, por exemplo, voltando a falar sobre a corrida em si, como ela virou uma corrida de equipes, não individualmente de pilotos, a Racing Bulls com o Hadjar e o Lawson, eles fizeram uma corrida em que segurava, deixava abrir pelo menos mais de 20 segundos para que os seus pilotos fizessem a troca sem serem ultrapassados. O que fez a Williams com o Albon dos Gatos e o Sainz? Aliás, o Albon está fazendo um excelente campeonato. Está pontualmente, inclusive na frente de Carlos Sainz, que é um piloto mais experiente, para vocês verem quando o piloto é bom. Aliás, sempre entre os 10 primeiros nas qualificações de qualquer grande prêmio. A Williams fez a mesma coisa. Deram foco lá na cara do Toto Wolff, na Mercedes, que eles estavam segurando as Mercedes. Ele fez assim, uma cara de bravo, meio querendo até dar risada e tal. No final das contas, a Mercedes fez a mesma coisa. Tanto que foi a última equipe a trocar. Todo mundo tinha trocado duas vezes, a Mercedes estava com 0 parada ainda. E tanto que quem não aguentou a brincadeira foi o George Russell, que ele cortou o caminho na saída do túnel e foi punido. E muito bem quem analisa e quem pune os pilotos. Porque o que ele queria era isso. Uma punição apenas juntamente com a troca dos pneus. E quem analisa ali as punições de cada piloto durante a prova sabia que ele ia conseguir dar o pulo do gato nisso. E ele não seria tão prejudicado. O que fizeram? Fizeram um drive-thru punindo o George Russell. Porque aí ele foi obrigado a passar pelos boxes sem trocar os pneus. Tendo que fazer uma parada a mais, porque ele cortou caminho de propósito, que ele não aguentava mais ficar atrás das Williams. Então, assim, até nisso foi muito positivo mesmo aí a questão da direção de prova. Analisaram muito bem essa situação. E assim foi feito. Assim foi feita essa corrida. Só que o mais interessante de tudo foi o único que fez a sua estratégia individual como grande e melhor piloto que é do grid hoje em dia, que é o Max Verstappen. O Verstappen fez uma parada e como ele estava em primeiro, ele deixou até a penúltima volta para ver se acontecia uma bandeira vermelha.
porque aí com a bandeira vermelha ele conseguiria fazer uma troca e aí, sem ser ultrapassado, continuar em primeiro e vencer a prova. Ele jogou com o jogo, ele jogou com as novas regras. A bandeira vermelha não aconteceu, Gui, até porque até a chuva, que poderia dar um tempero melhor no Grande Prêmio de Mônaco, também não ocorreu como ocorria na época do Senna, né, Gui? Não, o que aconteceu foi a bandeira quadriculada. Olha aí, Carlão, o momento que o Lando Norris vence a corrida de Mônaco, recebe a bandeirada aí, a bandeira quadriculada, olha lá no canto esquerdo aí da tela, a bandeira quadriculada da FIA. Agora até na bandeira quadriculada tem o logo da FIA, né? Que beleza. Que Esse é o beleza. momento que o Lando Norris vence a corrida de Mônaco. Ele que, assim, ele não cometeu erros, fez uma boa corrida. A McLaren não atrapalhou na estratégia, né? Não se atrapalhou. E conseguiu colocar mais uma vez os dois carros no pódio, Carlão. Mais uma vez. Aí não teve a dobradinha, porque o Leclerc se meteu ali na segunda colocação, mas isso já no grid. Então, assim, da mesma maneira que eles largaram, eles terminaram. Mas, mais uma vez, a McLaren mostra a sua força nessa temporada. Dificilmente o campeão não sairá da McLaren. O campeão de piloto, porque o Mundial de Construtores, já venho falando isso há tempo, já é da McLaren. Na verdade, o bicampeonato mundial de construtores. A McLaren que já é a atual campeã mundial. Em relação ao campeonato de pilotos, já a gente vai colocar a classificação aqui, né? Mas aí o banner oficial, né? O banner oficial de vitória do Lando Norris. Surpreendente Lando Norris. Eu não acreditava nele em Mônaco, não. Acreditava ou no Piastri ou até no Verstappen. Mas o Lando conseguiu aí uma importante vitória. Então o que acontece? Eu continuo acreditando que o campeonato de pilotos deve ficar entre o Piastri, né? O meu favorito é o Piastri, e o Verstappen correndo por fora aí. Não acredito no Lando Norris. O Lando Norris vai ter que se provar nas próximas corridas, principalmente em circuitos que você possibilita ultrapassagem. Não é o forte do Lando Norris. Por que não é o forte? Porque para você fazer ultrapassagem, você precisa ser um piloto arrojado, um piloto com um mental forte. Coisa que o Lando ainda não mostrou que veio. Se você comparar ele ao Verstappen, dispensa palavras. O cara é tetracampeão mundial. Né? O cara é tetracampeão mundial. Vai falar o quê do Verstappen? O Verstappen ainda é o melhor piloto. Com sobras. Mas o Piastri vem surpreendendo demais. E para mim, esse ano já mostrou. O Piastri tem menos tempo que o Lando Norris na Fórmula 1. Já mostrou que é mais piloto. Que tem mais aquela coisa assim, é frio na hora de decidir, não se deixa abater por qualquer coisinha, né? Então, assim, entre Lando Norris e Piastri, continuo botando mais fé no Piastri, mas sem descartar o Verstappen, porque o Verstappen é o atual tetracampeão mundial e é um cara que tá tirando leite de pedra com essa Red Bull em decadência aí, Carlão. Daqui a pouco eu vou passar a bola pro Gui, mas antes de ele passar aí a classificação, aqui é a chegada, né? Os 10 primeiros colocados. Vou falar aqui então. O Norris em primeiro, Leclerc em segundo, o Monegasco, o Piastri, líder do campeonato, em terceiro, depois seguido por Verstappen, Lewis Hamilton, olha lá, Isaac Hadjar, com a Racing Bulls, deu certo a estratégia. O Ocon, sim, esse sim surpreendeu positivamente bastante com a Haas em sétimo. Liam Lawson aí com a Racing Bulls aí nesse jogo de equipe aí em oitavo, Alex Albon e Carlos Sainz, os dois pilotos também que fizeram uma estratégia excelente de acordo com as regras que colocaram para eles fazerem. Antes da classificação, eu gostaria aqui de complementar sobre a corrida. Por que o Grande Prêmio de Mônaco não é cogitado de ser retirado do calendário como foi agora o Grande Prêmio da Emília-Romanha, que também é tradicional e que é um circuito até mais rápido, apesar que a pista é um pouco estreita também, mas que até proporcionou um pouco mais de ultrapassagem do que Mônaco.
Porque tudo foi o que o Gui falou. Tudo na vida é dinheiro. Como diz o senhor Miyagi para o Daniel Dinheiro, San, glamour, fama, status, tudo isso que tem em Mônaco de sobra. de sobra. Como diz o senhor Miyagi para o Daniel San em Karate Kid. Daniel San, tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é dinheiro. Tudo na vida... Aliás, o senhor Han também no outro Karate Kid. Dri, tudo na vida é Kung Fu. Então, assim, tudo na vida é o bendito do dinheiro. Bendito se for bem usado. Por que eu digo isso? Porque, ao contrário da Emília-Romagna, que tem um córrego, praticamente um riacho passando atrás, sem disponibilidade de espaço, por exemplo, para os motorhomes da Fórmula 1, a Mônaco monta a sua estrutura e está montando a cada ano melhor no mar. Tem outra coisa. Vocês sabem, nos dias de Fórmula 1, para você atracar o seu barquinho, o seu caiaque, a sua boia, para você atracar a sua boia ali, às margens, perto daquele trecho de piscinas, na Baía de Mônaco, vocês sabem qual o valor? 50 mil euros para 5 dias. Multiplica pelos reais aí. 50 mil euros para 5 dias. Vai tirar isso de lá? Não vai tirar. Nunca. Pode falar, Gui. Nunca. Querem mais? Querem mais? Aí sim, aí é um elogio. O Grande Prêmio de Mônaco é estrategicamente acondicionado à semana do Festival de Cinema de Cannes. Por isso que vocês veem muitas estrelas lá e vice-versa, e os pilotos da Fórmula 1 também vão para o Festival de Cinema. Porque eles fazem praticamente em datas muito próximas. Menos um. O Verstappen não vai, ele prefere ficar em casa. Ele ficou em casa, fazendo o TT do filho dele, a mamadeirinha, e jogando o seu videogame lá no seu simulador. Com certeza, né? O Verstappen é impressionante, né? O Verstappen, para quem não sabe, ele é casado, enfim, amigado, namorado da filha do Nelson Piquet, a Kelly Piquet. Inclusive, tiveram um filhinho recentemente. Aliás, uma filhinha recentemente e tal. Mas é impressionante como o Verstappen, ele é muito parecido nesse ponto com o sogro dele, o Nelson Piquet, né? Ele é completamente o oposto do que a Fórmula 1 quer. Se a Fórmula 1 pede um negócio, ele vai no oposto. Ele não quer, sabe? Não tem esse tipo de relação. Então, assim, o Verstappen deve ser o genro que o Piquet pediu a Deus, né? Com certeza. E não é por menos que a Heineken faz ele fazer o comercial da Zero Álcool. Porque é a cara do Verstappen. É a cara do Verstappen aquele comercial. Gente do céu, para quem não viu, ô Gui, indica pra galera aqui, daqui a pouco você põe a classificação. Indica pra galera aqui a entrevista que você me mandou no WhatsApp da Mariana Becker. Indica pra galera que eu quero falar um pouquinho sobre isso antes da próxima pauta. Por favor, indica pra galera aí. Não é aquela da Motorsports? É aquela que ela falou dos cachos dela nas antigas lá. Caramba, que eu passei duas. Eu mandei duas pra você no Zap. É de quem ela falou que já teve namorados na Fórmula 1. Eu não sei qual das duas. Lembra alguns namorados que ela falou lá? Agora eu não sei. Mas assim, a Mariana Becker. Na verdade, sim. Você vai lá no YouTube e joga lá Mariana Becker, porque ultimamente ela tem dado bastante entrevistas em vários programas, lógico, ligado à Fórmula 1, ao automobilismo, nos podcasts da vida aí. Ela deu entrevista no Motorsports. Teve uma outra também, esqueci agora o podcast. Mas é só você jogar lá Mariana Becker. E ela tem falado muito das experiências que ela teve na Fórmula 1, tudo. Que ela conta os bastidores, que ela teve, por exemplo, que ela teve uma amizade. Uma amizade, vamos chamar assim, né? Uma relação boa com o Niki Lauda e o Nelson Piquet. E ela conta muito disso, que realmente agora fugiu qual o podcast é. Mas é só vocês entrarem no YouTube lá, vocês vão ter tudo lá. E a Mariana conta que o Niki Lauda e o Nelson Piquet ajudaram muito ela a entender tecnicamente a Fórmula 1. Né? Porque como jornalista, já tinha um preparo, sempre foi uma jornalista brilhante.
mas assim, ela não tinha aquele tato técnico dos carros de Fórmula 1, coisas do tipo. E o Niki Lauda, olha só, a gente tá falando de qualquer piloto, né? A gente tá falando do Niki Lauda e do Nelson Piquet. Ajudaram demais ela nisso daí. E é muito legal assistir as entrevistas da Mariana, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, esclarecida, tem uma ótima memória, então ela tem muitas histórias de bastidores. Fica a dica para vocês. Vão lá no YouTube, joga lá, Mariana Becker. Aí vocês vão encontrar várias entrevistas dela nos podcasts relacionados ao automobilismo, Fórmula 1. Vale muito a pena ver, Carlão. Muito bacana, muito bacana. E assim, a Mariana... O Carlão que é o fã número 1 da Mariana Becker. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, estou aqui. Ainda estou aqui, Mariana, como diz o filme brasileiro, ainda estou aqui. Aliás, tivemos outro filme brasileiro falando em Festival de Cannes, que foi aplaudido aí o agente secreto aí do direitista Wagner Moura aí, foi aclamado o filme O Agente Secreto, que estreia nos cinemas brasileiros em breve. Enquanto isso, o Gui segura sua risada. Eu vou falando aqui, meu Deus, seria um sonho poder pelo menos entrevistar a Mariana, uma grande... Aliás, voltando a falar da Mariana e falando muito sério agora, a Mariana, ela no ao vivo, trocando o idioma de acordo com o entrevistado que ela vê ali no paddock, cara, é impressionante. Que mulher, poliglota, que repórter. Né, poliglota. Poliglota e com uma facilidade, ela não para a respiração, ela troca do francês para o espanhol, para o italiano, para o inglês, numa facilidade absurda. E ela coloca na sua entonação, nas entrevistas, o gestual, ela sabe o que ela está falando, não é aquela voz de Waze, não, vire à esquerda, não. Realmente, ela é fantástica, fantástica. Agora eu vou passar de volta para o Gui, que o Gui vai passar daqui a pouco para a gente aí a classificação de construtores e pilotos, porque o campeonato está fervendo, Gui. O campeonato tá pegando fogo, vou colocar na tela aqui primeiro o Mundial de Construtores, que para mim já tá definido. Para mim já tá definido. Ah, mas calma, tem muita corrida ainda, tá? Calma, meu. Não é possível que a McLaren vai desandar a maionese dessa maneira. Né? Então, para mim, o Mundial de Construtores, vou colocar agora aqui na tela, cara. Para mim já tá... A McLaren tem praticamente aí... Aliás, tem mais do dobro de pontos da Mercedes, né? Então, assim, a McLaren será campeã mundial. Aliás, bicampeão mundial de pilotos. McLaren vem em primeiro no Mundial de Construtores aí com 319 pontos. Em segundo, Mercedes com 147. Em terceiro, a Red Bull, que é praticamente equipe de um carro só, né? E a segundo carro dela quase nunca pontua. Então nós temos aí a Red Bull do Verstappen com 143 pontos. Em quarto, a Ferrari com 142 pontos. Veja só, a briga pelo vice-mundial de construtores vai ser acirrada até o final. Nós temos bonita. A Mercedes, a Red Bull e a Ferrari separadas aí por 5 pontos. Olha só, Carlão. O título já é da McLaren, tá? Isso daí não vai fugir disso. Dificilmente, assim, para a McLaren perder esse título mundial, olha, tem que ser o Botafogo do Campeonato Brasileiro 2023, né? Tem que ser aquela refugada do século. Então, temos a McLaren, eu acho que está bem tranquila aí, na primeira colocação. Agora, a briga pelo vice vai ser apertada, hein, Carlão? Vai ser muito apertada, assim, e agora eu acho que a tendência com alguns tipos de circuito é essa vantagem da McLaren se ampliar. Com certeza abrir ainda mais mesmo. A gente vai falar até daqui a pouco sobre a projeção para a Catalunha no Grande Prêmio da Espanha, mas olha, sinceramente, a questão de construtores já está no papo. E o Gui colocou aqui para a gente agora a classificação dos pilotos. Dos 4 primeiros aqui, eu vou colocar para a gente Oscar Piastri, 161. Lando Norris aí deu aquela encostada para dar emoção no campeonato e deixar
e deixar a equipe sem poder priorizar ninguém, por enquanto, com 158. Max Verstappen praticamente sozinho na Red Bull, 136. E George Russell, 99. Primeiro, os 4 primeiros, Gui. Mais ou menos, eu acho que serão os 4 primeiros até o fim. Claro que pode mudar as posições, mas esses serão os pilotos que mais irão pontuar na temporada, né, Gui? Eu acho que sim. Apesar da Mercedes ter ido muito mal em Mônaco, não acredito que a Mercedes vá ser desbancada pela Ferrari. Aliás, a Ferrari que tá num clima, hein? Você viu a DR entre Sim. o Lewis Hamilton e o engenheiro da Ferrari? Ele perguntando se o engenheiro tava bravo com ele, o cara não responde, sabe? Aquela. Meu, pelo amor de Deus, é um drama, um dramalhão italiano, né? A Ferrari. Então, O engenheiro já não respondido para ele, ou respondido outras coisas que não tinha nada a ver com o que ele estava perguntando. E o Lewis Hamilton deu uma bortoletada lá que ficou magoadinho. E se tá magoado, porque ele sabe que vai para todo mundo ouvir. O Hamilton não é trouxa. Se tá magoado comigo, é assim, mano, termina a corrida, joga o capacete no cara, você entendeu? Ou seja que nem o Verstappen é com o seu engenheiro. Ele é super grosso, não estou dizendo para as pessoas serem mal educadas, pelo amor de Deus. Mas dizem que na prática aí, nos bastidores, eles são super amigos. Então, assim, o Hamilton também dá margem para o cara ser assim, você entendeu? Então fica complicado. E já vinha outras tretas aí do Hamilton e do próprio Leclerc. O Leclerc aí, na Emília-Romanha, falando aquele seguido, oh meu Deus, oh my God, oh meu Deus, oh my God, aí, com a sua performance da sua Ferrari, que tanto deixa de maneira frustrada, né, o torcedor, os tifosi, mas realmente houve uma evolução. Querendo ou não, houve uma evolução agora para o Grande Prêmio de Mônaco. A gente vai verificar a partir do Grande Prêmio da Espanha se essa evolução só foi pela característica de Mônaco, ou se a Ferrari realmente pode evoluir aí com as suas atualizações. Olha quem está com a gente aqui, o Ale, um grande abraço, boa tarde, moçada, excelente programa. Para vocês, Bortoleto tem futuro na Fórmula 1? Ale, eu vou deixar para o Gui responder, em seguida eu quero responder. Enquanto isso, eu vou respirar, Ale, para o programa, para o Hora Tricolor não ser cancelado. Eu vou pensar nas palavras que eu vou usar. Ô Gui, responde para o Ale sua opinião aí, por favor. a gente falou uns minutinhos atrás, Ale, sobre o Bortoleto, e assim, respondendo a você agora, na minha opinião, o Bortoleto não tem futuro na Fórmula 1. O futuro que eu falo, é claro, assim, em relação a ser campeão mundial de Fórmula 1. Até o momento, tudo bem, levando em consideração que ele tá na Sauber, tal, que é um carro que vai ficar lá para trás no grid mesmo. Mas ele não tem aquele algo a mais, sabe? Em determinados momentos, mesmo o piloto que não tem um dos melhores carros, aliás, passa longe disso, mas ele consegue dar aquele up, tá? Aquela coisa que você fala, pô, o cara ali, né, ele tá com um carro inferior, mas ele é arrojado, ele consegue extrair, tirar mais do carro. O Bortoleto, por exemplo, ele muitas vezes ele não consegue andar na frente nem do próprio companheiro de equipe, que é o veteraníssimo Hülkenberg. Então, assim, na minha opinião, o Bortoleto não será um grande piloto de Fórmula 1, não será aquele cara que vai conquistar títulos ou coisa do tipo. Eu também acho, inclusive, bem lembrado aqui pelo Gui, a questão do Hülkenberg. Hülkenberg, que nos bastidores, para quem não sabe, tem um corte de cabelo muito elogiado pelo Ale, aí, esse estilo meio nórdico, assim, muito bacana, Ale. É isso aí, Hülkenberg, Ale. O Ale tem aí algumas coisas, algumas fotos do Hülkenberg na sua pastinha da Capricho, lembra aquele caderno da Capricho, tudo? Muito legal, aquela coisa muito bacana, sensacional. O Gui, calma, Gui, calma. Mas eu quero falar enquanto isso, enquanto o Gui respira, sobre o Bortoleto. Olha, a gente estava falando aqui no começo do programa, daqui a pouco ele manda no chat, vosso rabo. Enquanto isso, a gente está falando aqui, Ale, no começo do programa, sobre justamente o Bortoleto, que ele não assumiu aí, quando ele bateu mais uma vez aí, após ele ter ultrapassado de maneira maravilhosa o Antonelli, e o Antonelli devolver logo em seguida.
E eu estava falando, Ale, que o do Bortoleto não assumi nunca a culpa. É impressionante. Ele é o piloto que não erra. Ele é o piloto perfeito. Só que se ele for malemolente nessa conversa mole dele, aí é o que o Gui falou, ele pode não ser campeão, mas ele pode estender a sua carreira na Fórmula 1 no chaveco, como muita gente faz em outros esportes. O cara é pouco visto, o cara não cria problema para ninguém, nunca põe a culpa na equipe, põe a culpa nos adversários, e nisso ele pode ganhar terreno, como ganha os filhos de donos de equipe, tudo. Jason Seringueiro Canalha, ô oh, Ale, um grande abraço, meu querido. Seringueiro, porque eles colocaram a minha eles colocaram a minha foto que eu estava viajando e eles pegaram a campana. Eu estava com uma luva de seringueiro porque eu estava realmente na Amazônia colombiana ali. Tive problemas na volta ali, tudo. Tive que voltar pela Bolívia, passar por Corumbá, mas graças a Deus cheguei a tempo. Ou seja, se ele for um Rubinho, ele pode ir ficando. Exatamente. Mas assim, olha, eu vou falar para você. Ele não, eu acho, né? Pelo desempenho dele aí, ele passa longe de ser até um Rubinho Barrichello, cara. Eu acho que ele não tem capacidade para ser um Rubinho Barrichello, não. O Rubinho, é claro, a gente fala muito da questão que ele nunca foi campeão, mas o Rubinho foi um baita piloto, cara. Não chegou na Ferrari e ficou anos ali no carro número 2, na reserva de ninguém mais, ninguém menos do que o Schumacher, né? E o Rubinho, você pode assistir vários programas com relação a analistas de Fórmula 1, galera que acompanha há muito tempo, principalmente a mídia internacional, né? A europeia. O Rubinho foi um baita piloto. É que acontecem situações na Fórmula 1 que às vezes você não consegue ser campeão, né? Porque, por exemplo, o Rubinho ele teve um azar de ser o reserva do Schumacher, né? O carro número 2 da Ferrari lá, coisa do tipo. Então não tinha como. Mas eu acho que o Bortoleto ele não chega no nível do Rubinho, não. Eu concordo com o Gui, eu acho o Rubinho mais piloto. Para mim, o Massa foi melhor que o Rubinho. Eu também acho, só que assim, tem uma característica... Eu não acho. Olha lá, o Gui não acha isso, tá? Massa, inclusive, que tá pleiteando na justiça até hoje aquele título mundial lá. Até hoje ele tá pleiteando na justiça. Corretamente. Falar, corretamente. O Massa tá pleiteando na justiça corretamente, porque foi sacanagem o que fizeram com ele. A gente tem que lembrar no GP de Singapura que a equipe do Alonso e do Nelsinho Piquet era a Renault? Renault do Flávio Briatore, né? Isso. E que o Nelsinho Piquet bate lá propositalmente para ter que ocorrer o safety car, bandeira amarela tal, e muda completamente o resultado da corrida. Se não fosse aquela corrida, o Felipe Massa teria sido campeão mundial. Então o Massa tá pleiteando e vai ter julgamento a respeito dessa situação toda aí nos próximos meses aí. Podemos ter novidade aí, de repente, com o Massa sendo oficializado como campeão mundial de pilotos. Eu acho difícil. Nunca houve decisão desse tipo, né? Mas vamos aguardar. Tá rolando aí essa situação na justiça, sim. Eu ainda acho realmente esses dois, o Rubinho e o Massa, melhor que o Bortoleto. O Ale até justificou aqui, até porque o Massa é tricolor, é isso aí, tricolor. O tricolor dos anos 90, né, Ale? Vamos deixar bem claro que o tricolor de hoje em dia tá difícil. Mas é assim, voltando a falar... Aliás, já que o Massa é tricolor, ele podia comprar o São Paulo, né? Até porque tem dinheiro para isso. Tem um pouquinho menos que o Ale, mas tem dinheiro para isso também, com certeza. O que eu acho que o Ale quis dizer em relação à comparação do Rubinho e do Bortoleto é que o Rubinho é outro também entendido, sabe? Ele tem toda explicação mecânica de carro, tanto que ele é muito bom para apresentar os programas de automóveis aí nas redes de televisão. Então, é essa coisa. O Rubinho sempre tem essa explicação assim, né? Eu acho que o Ale quis comparar um pouco em relação a isso também. O Gui, o Massa, daqui a pouco a gente vai falar da Catalunha. O Massa ele tá pleiteando o campeonato de 2008, é isso? Ou 2007? 2008, aquele campeonato que ele foi decidido em Interlagos.
que foi uma Que o corrida, Hamilton. cara. Eu lembro até hoje porque o São Paulo nesse dia, ele ganha de 3-0 do Internacional de Porto Alegre no Morumbi, com aquele golaço do Dagoberto, que ele dribla. Isso. Ele arranca do campo de defesa do São Paulo, dribla 2 ou 3 jogadores do Inter e dá uma cavadinha por cima do goleiro do Inter. O goleiro do Inter era o Lauro. E esse jogo o São Paulo ganha de 3-0. Gol do Borges, Dagoberto e do Hugo. Né? Foi. E daquele jogo em diante, o São Paulo assume a liderança do campeonato e aí vem o tricampeonato seguido do Campeonato Brasileiro, coisa que até hoje ninguém conseguiu, né? E dificilmente vai conseguir. E naquele dia, na parte da tarde, o jogo foi depois da corrida, teve o Grande Prêmio de Interlagos. E o Felipe Massa, correndo com a Ferrari, ele ganha o Grande Prêmio de Interlagos. Interlagos vem abaixo, uma comemoração fantástica, mas assim, ele cruza a linha de chegada como campeão. Só que ele não contava que o Lewis Hamilton passou o Timo Glock, um piloto alemão que sumiu, não lembro, nem sei onde foi parar o tal do Timo Glock. Ele ganha essa posição assim na última curva, né? O Lewis Hamilton passa o Timo Glock e por causa dessa diferença de pontos, o Hamilton é campeão. Mas quando o Massa ele cruza a linha de chegada, ele cruza como campeão. E depois vem aquele banho de água fria, né? Com o anúncio que, na verdade, o campeão mundial foi o Hamilton. Então, assim, esse dia eu lembro muito bem. Por alguns minutos o Brasil voltou a ter um campeão mundial de pilotos. Curioso, né, gente? Vocês viram aí o que a gente falou no começo. São Paulino fanático. Felipe Massa fanático. é São Paulino fanático, como o Ale bem colocou. E nós vimos que nós falamos no começo aqui, né? Que na qualificação, no treino classificatório aí para o Grande Prêmio de Mônaco, foi a mesma coisa. O pessoal comemorou aí a pole do Leclerc e o Norris veio atrás. Aí o pessoal não olhou para a tela, nem a transição da Band olhou a mesma coisa. O que me remete à Copa do Brasil de 2023. Num dos últimos lances, ali naquela live dos corintianos, os corintianos gritando: é pênalti! Deu pênalti! Deu pênalti! Nada a ver, o juiz tinha acabado o jogo. Aquele então, vídeo é um dos melhores vídeos da história da internet, né? O Klaus apita o fim da partida e os caras acharam que ele deu pênalti. Puta que pariu. Aquele vídeo é fantástico. É impressionante, é impressionante. É pênalti. Então, assim, não, vamos para a reta final agora do pit stop? Vamos! Eu queria começar agora a falar sobre o São Paulo, mas eu não quero estragar o programa. Vamos falar de Fórmula 1. Vamos que vamos. É melhor. Vamos deixar para amanhã, porque amanhã já tem o sofrimento que é o São Paulo Futebol Clube. Olha aí, Carlão. Verdade. Próxima corrida, circuito de Barcelona, Catalunha. Na verdade, é a última corrida lá da Fórmula 1. Porque a partir de 2026 vai ser o Grande Prêmio de Madrid, um circuito que está sendo construído lá. Então, esse ano é a última corrida no circuito da Catalunha, né? É um circuito rápido. Veja aí que é um circuito rápido, né? É um circuito propício a ultrapassagens, nada perto do que é Mônaco. E a gente tem uma diferença ali nos pneus, né? Você tem ali o C3, o C1 e C2. Diferente de Mônaco, que se não me engano foi C4, C5 e C6, né? Uma diferença ali na composição dos pneus. Então, assim, próxima corrida, circuito da Catalunha, Carlão. E já temos a Race Week aqui com as datas, horários, tudo. Passa aí pra galera. Vou passar pra galera e deixando bem o que o Gui falou aqui, tá? É um circuito que tem aí no seu DRS, nessa reta dele, num traçado muito bonito, aliás, do circuito da Espanha, mas já tivemos corridas engessadas, mesmo sendo um circuito mais rápido. Eu não sei, eu não olhei ainda a previsão do tempo para a Espanha no final de semana, mas eu vou bater o tambor do índio, viu, para chover, porque realmente eu quero emoção na Fórmula 1, essa Fórmula 1 de tanta gente que a gente é apaixonado. Vamos falar da Race Week que o Gui colocou aqui na tela para a gente. A 9ª etapa do circuito, o circuito de Barcelona, na Catalunha, começa na sexta-feira, no dia 30 de maio, às 8h30. Sim, às 8h30 tem o treino livre 1. Você acompanha tudo lá no Band Esportes, com certeza.
Ao meio-dia, o treino livre 2. O treino livre 2 ao meio-dia. Aí a gente já começa a ter um parâmetro aí de como pode ser o desempenho de cada equipe e ver se essa evolução que a Ferrari teve em Monte Carlo não foi só pelo estilo de circuito aqui de Mônaco, tá bom? No sábado, treino livre 3, às 7h30, 1 hora antes do treino livre 1, como sempre. E a classificação oficial, 1 hora antes do treino livre 2, às 11 da manhã, proporcionalmente. E a corrida às 10 horas da manhã. E para deixar bem claro para a galera, tá? Para deixar bem claro para a galera, como o São Paulo joga no sábado e o pit stop, o Jason não vai viajar, muito provavelmente teremos o pit stop aí às 19 horas do domingo, já para falar tudo sobre o Grande Prêmio de Fórmula 1. O Gui me fez dar uma risada aqui, gente, que olha, sensacional. Quando eu vou escrever, e vou contar isso quando eu escrever meu livro, no final da vida. Agora eu não posso falar. Ô Gui, fala tudo o que você quiser falar naquele sprint final, Gui. Bom, vamos colocar aqui o calendário rapidão aqui, ó. Bom, próxima corrida já falamos, GP da Catalunha. Próximo final de semana, seguidinho também, né? Aí depois tem um intervalo de uma semana, temos o GP do Canadá. Depois mais uma semaninha e o GP da Áustria, onde a Red Bull vai correr em casa. Aí depois acho que é mais uma semana também de intervalo. GP da Inglaterra, circuito de Silverstone, tradicionalíssimo. E depois de mais umas 2 semanas, hein? 2 semanas de intervalo, temos o GP da Bélgica, o circuito de Spa-Francorchamps, no dia 27 de julho, Carlão. Eu estava assistindo hoje a live do Rica Perrone de manhã, falando sobre Mônaco, e eles estão acreditando muito no traçado do GP do Canadá para termos uma grande corrida. Spa, então, nem se fala, Gui. Gui, para terminar, chamada amanhã, Libertadores. É isso mesmo, Gui? Teremos pré e pós-jogo? Amanhã, Libertadores, temos pré-jogo, temos pós-jogo. Contamos com você aqui para sofrer junto com a gente, com o São Paulo. Amanhã, jogo mais cedo, 7 horas. Então, 18h30 o pré-jogo e às 21 horas o pós-jogo, hein? Estaremos lá. Não percam, Gui. Um grande abraço, muito obrigado a você que está com dor no joelho, tá difícil aí porque teve uma leve queda no final de semana, e muito obrigado por você estar aqui comigo, Gui. Valeu, Carlão, valeu, galera, tamo junto, mais um pit stop aí concluído, e agora amanhã, não se esqueça, tem o pré-jogo, tem o pós-jogo do sempre sofrido São Paulo Futebol Clube. Valeu, Carlão, tamo junto, valeu, galera. Valeu, gente. Olha aqui, ó, Diadema é melhor que Mônaco, Grande Prêmio de Diadema, se Deus quiser, ano que vem. Miguel Stefano, Anel Viário e Rodovia dos Imigrantes, vai ser sensacional. Abraço! Vai cuidar do joelho, Gui!